Na semana passada, o tal do Luiz Barroso, vamos chamar ele de Barroso. Caso você não saiba quem é Luiz Barroso, é essa figura cuja imagem você está vendo aqui na frente. Esse Luiz Barroso, ele deu uma entrevista durante um evento lá no tal do Instituto FHC. São dois vagabundos, FHC e o tal do Luiz Barroso. Esse Luiz Barroso, caso você não saiba, ele faz parte daqueles 11 caras que ficam lá naquela porcaria, naquela merda chamada de STF, e que vivem somente para foder, essa é a palavra, com a nossa vida. E dessa vez, durante esse evento, durante a entrevista que ele deu, não foi diferente. O tal do Barroso, ele resolveu fazer o seguinte: ele resolveu dizer que o presidente, ele é um ditador, que o presidente está querendo criar uma pesada ditadura aqui no Brasil. Antes de entrar nessa parte daí, é preciso dizer o seguinte: é que, na minha opinião pessoal, esse tal desse Barroso, junto com os outros vagabundos que tem lá no tal de STF, na minha opinião, esses caras, eles não possuem condição sequer para serem um simples ajudante auxiliar de advogado. E quando eu falo um auxiliar de advogado, eu quero dizer assim, um cara que vai fazer um serviço simples: carregar um documento, pegar um documento aqui, levar no escritório aqui, levar no escritório ali. Um cara que vai fazer uma consulta processual, pega um número lá de um processo, digita lá e vê como é que está o andamento do processo. Na minha opinião, esse cara, esse Barroso, junto com aqueles vagabundos lá, colega dele lá naquela merda de STF, não tem condição sequer de serem isso, um simples ajudante auxiliar de advogado. Mas esse cara, e lá a corja dele lá de vagabundo, de ladrão, de bandidos, estão lá nessa coisa de STF. E esse cara, conforme eu disse, ele participou de um evento, deu uma entrevista. Na entrevista, ele começou a soltar um monte de merdas, um monte de idiotice, um monte de palhaçada típica do perfil desse tal de Luiz Barroso. Ele veio dizer que o presidente, ele quer implantar uma ditadura aqui no Brasil. Porra, como é que vai ser essa coisa, cara, de ditadura aqui no Brasil? Agora, esse tal de Barroso é o seguinte: ele fez lá a tal da declaração dele, só que ele não apresentou uma única prova, uma única evidência. Ele simplesmente abriu lá a merda do bico de vagabundo dele e falou que o presidente quer implantar uma ditadura aqui no nosso país. Luiz Barroso, esse juizeco, esse vagabundo, ele adotou aquela tática do malandro, a tática do espírito de raposa. Porque ao passo que ele acusou o presidente de querer implantar uma
ditadura aqui no nosso país, ele malandramente, ele esqueceu, entre aspas, é bom que se enfatize isso, que aqueles caras lá, aquela turma lá, aquela corja de vagabundo da qual ele faz parte, aquela merda lá de STF, aqueles caras, eles mandaram a polícia ir atrás de pessoas inocentes aqui no Brasil. A polícia foi atrás de Bernardo Kister, foi atrás de Alan dos Santos, foi atrás de Oswaldo Eustáquio, foi atrás de Sarah Winter, foi atrás de Edson Salomão. E tudo com o aval lá da porcaria do STF. E todas essas pessoas que eu citei aqui são pessoas inocentes. Não são bandidos, não são traficantes, não são, enfim, terroristas. São pessoas inocentes, são pessoas comuns. O crime, entre aspas, que essas pessoas praticaram foi o crime da opinião. E o vagabundo lá, o colega de Barroso, eu já fiz 2 vídeos aqui falando a respeito desse assunto. Eu fiz esse daqui, tá vendo aqui a imagem? E depois fiz esse outro aqui. O crime, entre aspas, dessas pessoas foi o crime de opinião. Falar o que pensa, opinião. Mas Barroso, vagabundo do jeito que ele é, ele preferiu então esquecer que o coleguinha dele lá, vagabundo igual a ele, mandou a polícia ir prender pessoas inocentes. Você já imaginou o que é você? 6 horas da manhã, você está em tua casa, cara, e a polícia bate lá na porta atrás de você? Você não é bandido, você não é terrorista, você não está sendo procurado, você não está sendo processado, você não está sendo nada, mas 6 horas da manhã a polícia está lá batendo na tua porta. Daí, esse vagabundo, esse Barroso, ele esqueceu esse detalhe. Ele acusou o presidente de querer implantar ditadura aqui no Brasil, mas esqueceu que quem mandou a polícia ir prender pessoas inocentes foi ele, junto com o colega dele lá, o cabeção lá de ovo, que é outro vagabundo igual a ele, certo? Ele esqueceu esse detalhe. E pior do que isso, ele também esqueceu que a porcaria lá onde ele faz parte, que é o tal de STF, interferiu lá no executivo. Porque, caso você não saiba, são a composição aqui no nosso país, por lei, assim, diz que são 3 poderes. Tem lá o executivo, tem lá o Congresso, que é o legislativo, e tem o judiciário. 3 poderes, 3 casas. Cada um manda no seu pedaço. Ninguém deve ficar interferindo na vida de ninguém. Só que, conforme essa imagem que você está vendo aqui, quando meses atrás o presidente ele quis nomear Alexandre Ramagem para ser o chefão da Polícia Federal, a porcaria do STF foi lá, interferiu e disse que não vai nomear essa pessoa para ser a chefe da Polícia Federal, diretor-geral. E Barroso, vagabundo, canalha, do jeito que ele é, ele esqueceu esse detalhe aqui. Um poder interferiu no outro. O presidente, ele nunca fez isso. O presidente nunca interferiu lá no legislativo e nem no judiciário. Ele cuida lá do pedaço dele, que é o executivo. O judiciário,
quem cuida lá é Barroso, cabeça de ovo, sapo, todos aqueles vagabundos do caralho lá com a porra lá de STF. Quem cuida lá do Congresso, do Legislativo, é aquele ladrão lá, o tal de Botafogo lá, aquele merda ladrão lá do Rio de Janeiro. O presidente não interfere, não dá opinião, não pergunta, não quer saber de ninguém. Ele cuida lá da casa dele, que é o executivo. E Barroso, vagabundo do jeito que ele é, cínico do jeito que ele é, palhaço do jeito que ele é, idiota do jeito que ele é. Ele fez questão de ignorar tudo isso e atribuiu ao presidente um espírito de ser ditador. Não demorou muito para que muitas pessoas elas começassem a reagir. Houve uma reação, houve uma indignação muito forte aqui pela internet contra essa entrevista desse palhaço, desse vagabundo, desse bandido, esse tal desse Barroso. As pessoas se indignaram. Houve pessoas que chamaram ele exatamente disso, de palhaço, de idiota. Lembrou que ele já defendeu o terrorista, já defendeu homicida, já defendeu o ladrão. E ele, portanto, não tem moral nenhuma para ficar querendo apontar o dedo para o presidente. Algumas pessoas fizeram questão de levantar o passado podre desse Barroso vagabundo. E essa indignação, ela de fato tem que acontecer. Esses caras, eles precisam saber, na verdade, nós temos que fazer eles entender que o país é nosso, quem manda no país somos nós. Não é nenhum vagabundo perfumadinho, arrumadinho, sofisticado, cheio de conversinha, cheio de papapá, porque eu sou não sei o que lá, porque eu sou juiz. Não, quem manda somos nós nessa coisa aqui. Somos nós que mandamos aqui no país. Não é merda de Barroso, Gilmar Mendes, aquele cabeça de ovo vagabundo, nenhum desses caras por aí. Quem manda no país somos nós. O país é nosso. Então a indignação foi correta e foi correto realmente as pessoas terem chamado ele de palhaço. Eu estou chamando ele de vagabundo, outros chamaram ele de idiota. Houve uma pessoa inclusive que fez questão de dizer para ele: você precisa prestar atenção. Ou seja, você é um completo imbecil, um idiota, está falando besteira por aí, fazendo besteira por aí. Isso não é papel de juiz. Juiz não é para ficar dando por aí opinião por aí. Juiz tem que ser um cara isento. Se esse Barroso, ele quer ficar por aí, abrindo o bico dele para dar opinião, então ele tem que deixar de ser juiz. Ele cometeu um crime grave, e se ele fosse homem, se ele fosse um cara de caráter, de hombridade, ele deixaria de ser juiz. Porque não pode ele ficar dando a opinião dele por aí. Que merda de juiz do filho da puta é esse? Amanhã depois, se chegar algum problema lá em que envolva o presidente e cair nas mãos dele, qual é a certeza, a garantia que nós vamos ter que ele vai ser imparcial? Visto que ele próprio já mostrou com todas as letras que ele não enxerga com bons olhos o presidente. Quer dizer, juiz ele não é de jeito nenhum. É um vagabundo que claramente possui lado. Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje a respeito desse Barroso vagabundo, a questão é: todas as vezes que esses vagabundos eles quiserem atropelar, passar por cima de nós, passar por cima do presidente que foi eleito por nós, todas as vezes que esses caras quiserem fazer isso, nós vamos reagir, nós vamos para cima dele, nós vamos chamar ele de tudo que for preciso, de bandido, de vagabundo, de idiota, de palhaço, de tudo que precisar. Tudo que precisar, não interessa, e o caralho, é um vagabundo esse tal de Barroso, ele e aqueles outros caras que ficam lá naquela merda de STF. Ok? Esse então é o nosso vídeo de hoje. Recado então para mais um recado para um vagabundo.
Encerrando aqui, peço a você, por favor, dê o seu gostei. Se puder, se inscreva aqui para dar uma força, comente, compartilhe, enfim, dê uma força para que nós possamos juntos conduzir então o nosso país, tirar o nosso país da mão desses bandidos, desses vagabundos. Beleza? Fechado? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!